eu quero compartilhar com você alguns versículos da Bíblia para fundamentar a tese que eu estou querendo falar para você. Para você viver um novo ano, escute, primeira dica: receba com fé o presente da salvação. Essa é a primeira característica. Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós temos que partir para o novo com um coração grato, que nós estamos salvos é pela graça de Deus. A primeira coisa que você tem que entender e receber o novo, para viver um novo ano, é que Deus tem sustentado, Ele tem sido fiel com você, e você só é salvo porque Ele te amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que você que crê seja salvo. Não há outro motivo, irmãos, de vivermos um cristianismo empolgante, olhar para a cruz e entender, foi por amor. Porque a gente pode cantar aqui, pode ler revista de escola dominical, pode fazer teatro, pode fazer coro, pode fazer tudo, mas se nós perdermos o sentido de que nós recebemos uma salvação, e que eu estava perdido e fui encontrado, eu estava condenado à morte, ao inferno eterno, mas o Espírito Santo me resgatou, sem eu merecer. Se nós não tivermos isso no nosso coração, nós não temos o motivo de ser grato. O cristão precisa entender que a salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente celestial, eterno e gratuito para todos nós. O que às vezes me incomoda nos diálogos, em seminários, nos diálogos entre algumas igrejas, é que parece que essa convicção do amor de Deus tem se esfriado. As pessoas perderam o propósito de vir ao culto. Elas trocam culto por qualquer coisa, por qualquer distração, pela televisão, pelo futebol, por um passeio, trocam culto, deixam de vir ao culto, deixam de estar presente na casa de Deus. Sabe por quê? Porque com certeza esfriou o entendimento de que esse instrumento foi um instrumento de morte e crucificação. E eu tenho a alegria de ter a cruz no meu púlpito aqui, para mostrar que isso aqui é o símbolo de sofrimento, de um Deus que se entregou por nós. Então, se você está pensando em encontrar um novo ano, um novo tempo, uma nova história, você precisa viver um novo com um coração grato, com um sentimento de gratidão. Poxa, Senhor, está difícil, está complicado, as lutas estão vindo, mas o Senhor me amou, o Senhor me perdoou, o Senhor me deu os céus, eu não merecia, mas foi graça que me alcançou. E quando isso está no nosso coração, irmãos, as coisas ficam mais fáceis. A vida é vista de uma outra forma. Quando a gente não começa a medir prosperidade com dinheiro, porque algumas pessoas acham que o irmão é abençoado porque ele tem carro novo, casa nova, roupa nova, mora lá na Zona Sul, de frente da praia. Quando nós cristãos começamos a pensar que bênção é coisas materiais, quando a escassez chegar na nossa porta, a gente vai começar a ter dúvida. E Paulo vai dizer, né? Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei ter abundância, mas sei também passar necessidade. Sabe por quê? Porque as coisas da vida não faziam nenhuma diferença para ele. O que você precisa fazer nesse ano, para receber um novo, é que você vai entrar em 2023. Não importa o que vai acontecer, uma coisa é certa: nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso ninguém tira de nós. Ninguém. A graça de Deus já nos alcançou. Segundo, para viver um novo ano, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Agora, 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Seja grato e honre a Deus. Para você ter um ano abençoado, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no seu tempo, desenvolva uma vida espiritual, aprenda sobre Deus, conheça verdadeiramente a Jesus, conheça a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia, tire momentos de oração, porque você precisa desenvolver a espiritualidade. Às vezes nós pensamos que a gente assim, levantou a mão, aceitou a Jesus, se batizou, senta no banco, e a gente vai tocando a vida. Mas nós precisamos entender que os dons espirituais, o Espírito Santo, ele distribui a vida da igreja.
E se nós precisamos e queremos viver um novo tempo, um novo momento, nós precisamos desenvolver a nossa vida em Jesus, através da oração, através da participação da igreja. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Meu irmão, escolhe. O que não falta aqui é lugar para trabalhar. Tem desde puxa-fio, acender a luzinha do Natal. Eu estava olhando, estava apagado, eu falei, filhão, vai lá, liga para mim. Alguém foi lá e ligou a tomada. Precisa de gente para ligar a tomada. Precisa de gente para apagar a luz no final do culto, para o povo poder ir embora. Precisa de alguém para poder abrir o portão, cuidar da portaria. Então, o desenvolvimento espiritual, ela vem da vontade. Se você passar mais um ano de 2022 sentado no banco, ouvindo o pastor Eliseu, e você não desenvolver a sua experiência própria, você não vai ter história para contar. E como é bom eu escutar os antigos. Eu sempre gosto que os irmãos começam a falar assim, não, porque aquela laje ali teve um irmão que veio com a como é que é aquele negócio? Furadeira, não é? Britadeira, passou ali, não sei quantas horas para quebrar aquela laje. Eu falei, louvado seja Deus, um irmão voluntário. Aí o outro começa a contar a campanha das janelas, a campanha não sei de onde, e começa, porque isso é vida cristã. A gente nasce no reino de Deus e trabalha no reino de Deus e colhemos experiências do reino de Deus. Então, para você viver um novo ano, honre e desenvolva a sua vida em Jesus. Coloque honra nisso. Eu vou servir ao Senhor, eu vou estar nos cultos, eu vou ser voluntário. Onde não tiver, se ninguém me chamar, eu vou me meter mesmo. Eu quero saber, não quero saber, o que eu faço? Né? Cadê é o Pedro está aí não? Pedrinho vem não? Ah, tá, deve estar com a família. Rapaz, Pedrinho é danado, aquele menino. Falei com ele que ele tem uma experiência com Deus. Ou ele vai ser um diácono muito arrochado, ou ele vai ser um pastor, porque ele é danado. Pastor, o que eu posso fazer? Faz isso, filho, vai lá. Tá, daqui a pouco vem ele. Pastor, tem alguma coisa para fazer? Tem, meu filho, vai lá em cima, lá, ver se tem um pano para passar lá. Aí ele vai lá. Ah, pastor, o que eu posso fazer? Pode fazer isso aqui, meu filho, carrega essa bolsa para lá. Adolescente, a igreja precisa cuidar deles. Precisa cuidar dessa turma que está chegando, uma nova geração está vindo, novos meninos, novas meninas, mensageiras, precisam ser trabalhadas para o futuro da igreja. E assim também temos que ser nós. O que você está fazendo, meu irmão, para dizer que você honra Jesus e segue e o serve? Você vai viver um novo tempo, uma nova história, pense sobre isso. Terceiro, para você viver um novo, viva para cumprir os propósitos de Deus. Irmãos, uma vida sem propósito é como a morte prematura. Gente que vive sem propósito, existiu, nasceu. Aí a vida dele é pagar boleto, comer e ver televisão. Quando não é fazer maratona de Netflix. Ver uma série, acaba uma série, vê outra série, vê outra série, vê outra série, vê outra série e vai embora. Aí a vida está passando. Ou então ficar no celular, passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo, e para. Aí alguém está falando lá que veio um disco voador em 2023 para resgatar não sei quem. Ah, isso aqui não, aí pá. Ou então ficar rindo sozinho, piada. O que nós vamos fazer na nossa vida em 2023? O que você vai construir em 2023? O que você vai aprender em 2023? Qual curso você vai fazer? Qual é o seu propósito? Nós temos que ter propósito, irmãos. Temos que saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar, quais são as suas ambições, o seu sonho, aonde você quer alcançar, aonde a nossa igreja quer chegar. Nós temos que ter propósito, começar aqui e terminar lá. Então 2023, no dia 31, o que você pensa em como você vai estar no final do ano? Quais são as suas expectativas? A vida precisa ter propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós os praticássemos. Somos salvos para cumprir um propósito. Não pense que você foi salvo por Jesus, para ficar só assistindo o culto, ou assistindo o hino. Você tem um propósito. Deus tem uma missão para você, Deus tem um chamado para a sua vida. O que você está fazendo com aquilo que Deus chamou para fazer? Sua vida faz sentido? Você está nesse mundo, por quê? Quantas pessoas você ajudou em 2022? Quantas você ajudou?
Quantas você orou? Quantas você estendeu a mão? Quantas você falou de Jesus? O que você vai fazer em 2023 para abençoar a vida de alguém? Eu quero dizer a você, você não precisa de muita coisa não. Muitas vezes uma ligação, um alô, uma oração, dizer para o irmão, eu lembrei de você, estou orando por você, que até pelo WhatsApp agora é mais fácil. Você grava lá e manda para a pessoa, estou orando por você. Você vai abençoar a vida de alguém. De repente você vai comprar aquela mesa bacana, cesta de comida que você compra todo mês, aí você, não, calma aí, eu vou tirar 1 quilo de feijão aqui. Eu não sei para onde vai, mas eu vou entregar a ação social da igreja, porque vai abençoar a vida de alguém. Propósito, nós temos que ter propósito. Jesus, ao vir o mundo, ele tinha um propósito, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não chegou aqui no mundo assim, vou fazer uma visita a ele lá embaixo. Ele tinha um propósito, tinha uma missão, morreu, foi crucificado, e ele deu aos seus discípulos a missão de fazer a diferença e levar a sua mensagem ao mundo, e é por isso que a igreja continua a avançar, mas nós somos o corpo, você precisa se aproximar, você precisa se juntar aos cristãos, você precisa sair da cadeira e se prontificar, e dizer, eu quero que a minha vida tenha um propósito. É para onde? É para trabalhar com a vida plena com a irmã Geralda? É para trabalhar com as crianças? É com os adolescentes? É para o evangelismo da igreja? É para a ação social? Aonde eu vou fazer a minha vida ter propósito? Nós precisamos buscar um sentido para a nossa vida. Deus tem planos maravilhosos para você. Não pare de buscar até que os propósitos de Deus aconteçam. Esse é o nosso clamor. Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Porque, irmão, quando a gente está no propósito de Deus, as coisas ficam fáceis. Porta que fecha, abre. Muralha que aparece é destruída. Mar fechado se abre. Sabe por quê? Porque quando tem propósito de Deus, ninguém impede. As vitórias vêm para todos nós. O que você tem colocado no seu coração? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Quarto, para viver um novo ano, transforme realidades com os valores do reino de Deus. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós falamos de propósito, agora nós falamos de transformar realidades. Eu acredito que perto de você tem alguém que precisa da sua palavra. Eu acredito que lá na sua vizinhança, com seu vizinho, lá no seu trabalho, lá na sua escola, você que é professora, com aquele monte de adolescente, com certeza tem adolescente ali pensando em suicídio, tem adolescente ali consumindo drogas. Eu acredito que quando você sai de casa até o trabalho, você passa por muitas pessoas, e cada uma talvez esteja esperando de você uma palavra, esperando de você uma orientação. E essa autoridade Jesus nos deu para transformar a realidade das pessoas. Por isso que nós somos chamados de sal e luz do mundo, porque quando chega transforma. Se há escuridão tem luz, se não tem gosto tem o sal. Onde o cristão chega, ele precisa transformar o ambiente. E é por isso que não são ideologias que vão mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é o evangelho das boas novas de salvação de Cristo Jesus. E é por isso que a igreja continua a fazer transformar o mundo, realidades. Quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas no Nordeste, ao sul do Brasil, têm sido abençoadas pela igreja, pelas igrejas, com a palavra, com a cesta básica, com o acolhimento. Quantas jovens que estão lá na Cracolândia, desacreditados, já foram abandonadas até pela família. E quando a igreja chega, quando os servos de Deus que têm propósito chegam, estendem a mão, recolhe aquela jovem, aquele adolescente, prega a mensagem para ele, e ele sai um homem transformado. Porque nós precisamos transformar realidades. 2023, coloque isso no coração, eu quero transformar realidades. Fale com Deus, Senhor, me faz viver o extraordinário o ano que vem. Eu não sei em qual área, mas coloque Deus na frente, e eu tenho a certeza que as coisas serão diferentes. E eu quero concluir, João 17, 20, minha oração não é apenas por eles, disse Jesus, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A oração de Jesus foi para que nós, hoje em 2022, pudéssemos ter poder do Espírito Santo, para transformar realidades.
para ajudar o necessitado, para estender a mão para o perdido, para transformar vidas, transformar famílias. Foi por isso que o Espírito Santo tocou em você. Ele não tocou em você para você ter carro novo, Ele não tocou a você para ser promovido na empresa, nem para você prosperar financeiramente. É claro que isso, as bênçãos de Deus seguem a nossa vida, mas Ele te chamou para que você pudesse transformar vidas, realidades, transformar o mundo com a mensagem que Ele passou para nós. Ele deixou para nós a mensagem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso que nós precisamos fazer, o propósito de nossa vida. Há pessoas que fazem um propósito o esporte, outros fazem o propósito a fama e o sucesso, outros fazem o propósito o poder. Mas nós que somos servos de Deus, vivemos o Evangelho de Jesus, que é a partilha, é partir o pão com quem não tem. É viver o amor de Deus com quem está desacreditado na sociedade, é acolher o necessitado, é abraçar aquele que necessita. Que 2023 seja um ano extraordinário para a sua vida, seja um ano em que o Espírito Santo de Deus traga o avivamento que nós verdadeiramente precisamos, não preocupados com o que vai acontecer com A, com B, com C, mas preocupados realmente com o nosso próximo, com aquele que necessita da graça e do amor de Deus. Eu quero contar um testemunho para vocês aqui, para a gente poder cantar. Quero convidar o Michel de louvor, nós vamos cantar o último hino, vamos fazer a nossa oração juntas. Eu estava indo para um casamento, e eu estava já saindo com a minha família, e tinha um jovem, eles estão aqui de testemunho disso, um adolescente, sentado, com um coletezinho de estacionamento, e estava meio assim, meio distraído. Quando ele viu eu saindo de carro, ele já se aproximou, e eu entrei no carro para poder fazer a manobra na parte da frente, e estava esperando um trocadinho, né, para ganhar. E aí o Espírito Santo de Deus, ele fala realmente ao nosso coração. Aí quando eu estou fazendo a manobra assim, eu senti o desejo no coração, falei: eu tenho que abençoar a vida desse menino. E eu confesso aos irmãos que eu não estava com vontade de dar nada, eu não estava com vontade de dar dinheiro nenhum, mas o Espírito Santo de Deus falou: abençoe esse garoto aí, que ele precisa. Irmãos, eu meti a mão na carteira e tirei R$100. Eu vou falar, nem meus filhos veem esse dinheiro, eles estão aqui, eles não veem esse dinheiro. Eu tirei aquele dinheiro e dei àquele menino. Eu falei para ele assim, eles estão de testemunho aqui, estavam comigo no carro. Eu virei para ele e falei assim: filho, você crê em Deus? Aí ele falou assim: eu creio. Aí eu disse para ele: eu não sei o que você está vivendo, nem qual a tua realidade, mas eu quero te abençoar. Irmãos, aquele garoto, quando ele viu a nota, o menino ficou sem ar. Minha esposa está aqui. Seu vizinho, nem sabia que era seu vizinho. O menino ficou sem ar, ficou me olhando assim, assustado, sem conseguir falar. Eu falei: toma, filha, para você, para te abençoar. Ele falou comigo assim: eu estava sentado aqui agora, que eu tinha que pagar o cartão da minha avó. Minha avó comprou um chinelo para mim, eu tinha que ficar aqui nesse estacionamento para tentar levantar o dinheiro para pagar o cartão dela. E eu estava precisando exatamente desse dinheiro, R$100. E eu falei com ele: filho, recebe essa benção aí. Você tem ido à igreja? Não, eu vou, minha família não vai. Eu vou, minha família não vai. Mas o que eu posso dizer, irmãos, é que Deus verdadeiramente usa a nossa vida para a glória de Deus. E o que eu posso dizer aos irmãos, como é bom a gente ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é apenas com oferta, não. Às vezes um abraço, às vezes um telefonema, sabe? Às vezes ajudar alguém, até atravessar a rua. Isso faz um bem para a gente demais. Isso faz a gente, sabe, ser útil para a causa. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Há pessoas que precisam de você. Há pessoas que precisam do seu sorriso. Há pessoas que precisam do seu abraço. Há crianças que não têm pai, carinho de pai, e de repente você pode ser alguém para levar afeto, amor a essa criança. O que nós precisamos, irmãos, é que no ano de 2023, venhamos a colocar no nosso coração uma vida nova,
para um ano novo. Menos murmuração, reclame menos dentro de casa, fale menos mal, aliás, não fale mal nenhum do seu irmão, abençoe quem você puder abençoar, não critique, não cobre, ore, peça que Deus abra as janelas do céu, e eu tenho a certeza que Deus fará o sobrenatural em nossa vida. Nosso Deus é o Deus que nos sustenta, nós não dependemos de homens, dependemos de Deus, é Ele que cuida de nós, guarda isso no seu coração.